Está começando o 48º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Participam da conversa de hoje o historiador Marco Antônio Villa, o editor executivo do site de Veja, Carlos Graeb, e o jornalista Reinaldo Azevedo, nosso imbatível recordista de audiência na internet. Você pode participar desta conversa enviando perguntas ou comentários pelo Twitter e respondendo à enquete que quer saber o seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai reduzir as penas já aplicadas a alguns condenados? O pessoal está um pouco pessimista até agora. 97% acham que sim, que as penas serão reduzidas, e 3% acham que não. O Supremo reservou as sessões de ontem, quarta-feira, e de hoje, quinta, ao recomeço do julgamento do Mensalão. Está examinando os chamados embargos de declaração. Vamos saber de Larissa Borges, em Brasília, como foram essas duas sessões. Larissa. Oi, Augusto. As sessões destinadas aos recursos do Mensalão mal começaram e já houve bate-boca. Personagens são velhos conhecidos de quem acompanha o julgamento: o relator Joaquim Barbosa e o antigo revisor do caso, o ministro Ricardo Lewandowski. O motivo de toda a discussão é um argumento que permeia boa parte dos recursos e discutir que lei sobre corrupção deve ser utilizada na definição das penas. O impasse ocorre porque uma nova lei passou a valer em novembro de 2003, quando a população ainda não sabia, mas o Mensalão já estava a todo vapor. O que os condenados querem agora é que seja aplicada a lei mais branda, em vigor na época em que os partidos firmaram acordos para a compra de apoio político, e não a lei que valia quando os mensaleiros pagaram ou embolsaram a propina que irrigava o esquema. A lógica utilizada na condenação dos réus foi a de que lei mais forte deveria ser aplicada, conforme prevê a súmula 711 do STF. Como uma espécie de ironia do destino, Augusto, quem aumentou a rigidez da lei sobre corrupção foram deputados que hoje estão nos bancos dos réus. Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson e João Paulo Cunha, por exemplo, estavam na sessão que aprovou a questão há cerca de 10 anos. Antes do bate-boca, os ministros rejeitaram, tanto hoje quanto ontem, todos os recursos apresentados pelos condenados. O pedido mais inusitado foi feito pelo deputado cassado Roberto Jefferson, que queria perdão judicial por ter delatado o esquema ao país. A sessão deve ser retomada na próxima quarta-feira, Augusto. Muito obrigado, Larissa. Eles tinham combinado, ficou combinado, que as sessões do Mensalão, reservadas ao Mensalão, ocupariam as terças, quartas e quintas, não foi isso não? Queria, Vila, o que você está achando? Em certo momento, usar a segunda-feira, depois o presidente do STF resolveu não usar a segunda. Bem, nesse ritmo, tendo 2 dias, sempre atrasados. Ontem começou atrasado, o intervalo de 30 minutos parece que o Supremo não gosta de 30 minutos, passou de 40. Hoje começou atrasado, 38 minutos, salvo engano, e terminou um pouco mais cedo porque eles teriam outra atividade, alguns ministros. Porém, se eles teriam outra atividade, ia começar na hora. Então, já começou da mesma forma que no ano passado. São 25, né? Continua lento o processo, atrasado, com pouco tempo, num clima nem sempre adequado a uma Suprema Corte, e a impressão que dá é que os embargos declaratórios que eu imaginei que fossem apreciados de forma mais rápida, alguns ministros fazem questão de ter um ritmo muito lento, né? Alguns votam meteoricamente, Rosa Weber, por exemplo, o ministro Gilmar, entre outros, mas outros fazem questão de longos votos, inclusive o primeiro, o ministro agora recém-chegado, que ele acabou de entrar no ônibus e já quer sentar na janelinha, né? Que é o senhor Luiz Roberto Barroso, tal, que gosta dele mesmo, pede bis, aplaude a si próprio, e que faz questão de a todo momento falar não só o seu voto, como dissertar sobre o julgamento que ele não fez parte. Nós vamos tratar daqui a pouco do desempenho do novo ministro, né? Porque sim, o ministro Teori Zavascki, em razão da morte da mulher, não tem podido participar. Graeb, você se surpreendeu com a briga do ministro Joaquim Barbosa com o ministro Lewandowski? Olha, eu me surpreendi. Eu achei que eles fossem voltar mais cordatos, que tivessem aprendido alguma coisa nesse excesso.
Ó céus, como brigam. E foi feio o que aconteceu hoje. Foi feio e desnecessário. O Reinaldo tem uma teoria interessante que ele vai expor daqui a pouco, mas me parece que podia ter sido dado tempo ao Lewandowski para que ele expressasse a opinião dele. Não era totalmente impertinente o raciocínio que ele estava desenvolvendo, e o Barbosa usou palavras muito duras, disse que ele estava partindo para a chicana. Isso foi uma acusação não muito... respeitava, não estava respeitando o Supremo. O Supremo. Foi duro demais. E a briga começou ali e continuou nos bastidores. Os repórteres todos depois furaram um bloqueio e foram ficar de ouvido colado lá na sala dos ministros. E lá o pau continuou comendo solto. Parece que houve até uma necessidade de apartar ali a briga. O clima não deve estar bom na semana que vem, não. Reinaldo, qual é a tese? Agora o Graeb já... Uma observação, a gente já brincou antecipou aqui algumas vezes, o Joaquim fica bravo até quando alguém o elogia. Né? Perigoso. Então, o senhor está me elogiando por quê? Com que intenção? Evidentemente, uma reação despropositada. Agora, o Lewandowski, como a nossa Larissa deixou muito claro, né? As denúncias foram feitas com base na lei posterior, a lei mais dura, porque, na verdade, quando se efetivaram os acordos, esta lei já estava em vigência. Se foram combinados na lei mais branda, não importa. A comprovação, a evidência do crime, daquilo que se considerou crime, foi posterior à lei. Havendo duas leis, tem a tal da súmula 711 que ela se referiu, que diz que se aplica a lei mais dura. Nesse caso, não tem nada a ver com a lei mais branda a favor do réu. Não é este o caso. Qual é a lei que pune a corrupção com mais propriedade, com mais dureza? Então, segundo a súmula do STF, então não tem nenhuma razão, não há nenhuma razão para que o ministro Lewandowski tente, na fase do embargo de declaração, rever um voto que ele deu. Aliás, ele foi revisor do processo, que é uma coisa escandalosa. Ele foi o revisor do processo e, portanto, ele teria condições, na condição de revisor, de fazer o voto alternativo para que, então, o plenário se posicionasse. Ele não fez isso. O que ele estaria querendo? O que ele está querendo? Veja só, eu aí evoco a palavra do nosso novo ministro Barroso, que na sua primeira intervenção neste processo do mensalão, disse lá pelas tantas, entre outras inconveniências, de que nós vamos falar daqui a pouco, né? Espero. Isso aí. Ele disse que se algum ministro abrisse voto nesta fase, ele então teria outras considerações a fazer sobre todo o processo. O que o senhor Lewandowski tentou fazer foi abrir voto. Não é? Teria um jogo casado, então. Se não um jogo casado, digamos que as circunstâncias convergem. Não é? Como se diz em Dois Corgo, junta a fome com a vontade de comer. Né? As circunstâncias convergem. E aí, então, o ministro reagiu. Agora, não é possível que o ministro Joaquim Barbosa reaja dessa maneira, estando na presidência do STF. Só para encerrar, ele não é chefe dos outros ministros. No momento, ele é uma espécie de chefe administrativo daquele poder. Isto não é uma relação militar, não é? Ele não é o general e os outros não são os coronéis e não sei o quê. Então, ainda que o outro esteja errado, evidentemente existe uma forma civilizada dele expressar esse juízo. E o Celso de Mello tentou botar as coisas em termos mais civilizados, porque certamente ele estava pensando em levar aquela discussão para o bastidor, dar uma solução de consenso para aquilo e retomar os trabalhos Fez normalmente. Fez uma sugestão sensata, né? Suspende a sessão. Não precisamos brigar por causa disso aqui na frente de todo mundo, não precisamos elevar a temperatura já nesse momento. Vamos resolver isso lá atrás, a gente, né? Mas o Barbosa não... É porque existe a dimensão pública do poder, né? Os poderes da República têm uma dimensão pública, por isso que são os poderes da República. Quer dizer, você não pode armar um salseiro desse, sendo o tribunal por excelência da justiça, porque, afinal de contas, os ministros não se gostam, né? Não é possível. Eu vou aproveitar para dar alguns dados aí que justificam a nossa ansiedade aí, né?
pelo apressamento aí dos trabalhos, para que se faça justiça com mais velocidade. A imagem da semana mostra o procurador-geral Roberto Gurgel, que acaba de deixar o cargo. Ele já foi o segundo procurador-geral a tratar do julgamento do Mensalão. Sim. Primeiro foi Antônio Fernandes Souza, e agora nós temos a procuradora-geral interina, Helenita Scioli. A sessão de hoje foi acompanhada pela Sandra Curô, vice-procuradora-geral eleitoral. Desde a aceitação da denúncia, no fim de agosto de 2007, já são 6 anos, nós tivemos 5 presidentes. A gente analisava o desempenho de Joaquim Barbosa, ele já é o 5º. Sim. Então, teremos o 3º procurador-geral, 5º presidente, 5 ministros saíram e foram substituídos. E o nosso primeiro programa foi transmitido ao vivo pelo site de Veja no dia 2 de agosto. Estamos aqui, portanto, há 1 ano e 13 dias. Por isso que ficamos aqui. Foi por isso que eu comecei a repetir gravata. Essa convivência toda. Bom, Todas bonitas. Né? o julgamento dos recursos, na verdade, acho que começou na semana passada, né? Com o exame do caso do senador Sim. Ivo Cassol. Sim. Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses, mais alguns dias, multa de R$ 2.001, e, no entanto, só terá o mandato cassado se assim quiser o Senado. Sim. Marco Antônio Villa. E aí? Isso era mais ou menos esperado, né, por parte... Agora, eu acho que pelo que já tinham falado dos novos ministros e tal, eu acho que é uma situação complicada. E nós já discutimos isso ano passado, quando essa discussão apareceu, né? Inclusive os argumentos hoje do Lewandowski também já foram discutidos durante o julgamento. É interessante que não tem... É tão longo o julgamento que não há mais novidade e tal. Agora, é uma situação anômala, né? É aquilo que nós já falamos, é só no Brasil. Se tem um parlamentar, ele está preso, de manhã e de tarde ele está no Congresso, de noite ele está preso, ele está na Papuda, da Papuda ao Congresso, ao Reinaldo próximos 3 usou a poderes. expressão presidiário parlamentar ou parlamentar presidiário, é o PP, a ordem, só todos não altera nada. Isso é uma coisa inacreditável. E o terrível dessa situação é a desmoralização das instituições democráticas, né? É isso que muitas vezes a gente não vê e tal. E nós estamos vivendo um momento conturbado nesse ano aqui da política brasileira. Mas, por exemplo, o que aconteceu na sessão da Suprema Corte hoje, brasileira, você acaba desmoralizando. Uma coisa é um debate no Senado e um debate na Câmara. Outra coisa é um debate no Supremo. São instâncias diferentes e o debate se trava em outra esfera. Né? Então, muitas vezes você tem um debate intenso na Câmara, no Senado, como teve ao longo da sua história. Não pode ter um debate como teve hoje no Supremo, que foi mais um final de feira e tal. E em relação ao episódio especificamente da cassação dos mandatos parlamentares, que vão ser de 4 deputados, né, no caso do julgamento do Mensalão, o que nós poderemos assistir é essa situação. Agora, acho dificilmente, caso passe para a esfera parlamentar mesmo a decisão, a Câmara vá manter os mandatos dos parlamentares. Eu acho que isso vai ser quase o que impossível. Vai ser uma situação tão constrangedora, especialmente a partir das manifestações de junho, que eu acho que isso dificilmente ocorrerá. Eu queria ouvir a opinião do Graeb sobre isso e antes, lembrar que o deputado Natan Donadon é o primeiro, né, parlamentar presidiário. Ele foi condenado a 13 anos, 4 meses e 10 dias em regime fechado. Ele está na Papuda sem poder sair. E o Congresso continua examinando o caso, né? Está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Ele continua deputado. Ele continua deputado, ele tem o direito de exigir o tratamento de Vossa Excelência dos vizinhos de cela. Ele é um parlamentar presidiário, exatamente essa figura. Eu acho que o fato da discussão ter sido transferida ao Congresso não é ruim. É mais uma oportunidade para nós testarmos a racionalidade até dos nossos congressistas. Eu concordo com o Villa, acho difícil que eles livrem os cassados, os penalizados, né, na ação do Mensalão. Agora, eu gostaria que eles adotassem a solução que parece ser a mais adequada juridicamente, que é a de simplesmente ratificar a decisão de cassação do Supremo e não abrir essa discussão no plenário. Porque é isso que a Constituição pede.
Agora, se eles levarem isso para o plenário, já vai ser uma decisão que afronta a ordem legal. Perfeito. Reinaldo. Olha, existe um conceito em direito que se chama rigidez, a força da lei. Ela é tanto mais rígida, tanto mais forte, quanto menos brechas existam para que não seja aplicada. Ou seja, se ela não tiver brecha nenhuma, ela é aplicada. Qual é o problema aí? E aqui o Dr. Barroso, de novo, deu um voto, rima e não é a solução, horroroso. Veja só, de fato, o artigo 55 da Constituição tem 2 parágrafos que são contraditórios. Isso é verdade. O parágrafo 2º diz que a cassação deve ser remetida para o plenário. E o parágrafo 3º abre a possibilidade simplesmente da declaração de cassação, uma vez o parlamentar condenado em última instância em processo criminal. Então, Augusto, é a tal história. Eles estão lá para quê? Eles estão lá para interpretar a lei também. E para fazer aquilo que mais atenda ao espírito da Constituição e aos interesses do país. Porque senão não precisava, bota no computador e resolve. Não precisa ter ministro batendo boca e fazendo baixaria lá. Bom, neste caso, para ser claro, didático, objetivo, o artigo 14 da Constituição estabelece as pré-condições para alguém, atenção, meu caro Augusto, ser candidato. Exato. Para ser candidato, você precisa ter os seus direitos políticos inteiros para ser candidato. O artigo 15, logo em seguida da Constituição, diz que parlamentar cassado em processo criminal, ou melhor, qualquer um cassado em processo criminal em última instância, perde os direitos políticos pelo tempo da condenação. E não tem exceção para parlamentar. Claríssimo. Qualquer um. Logo, qualquer pessoa condenada em processo criminal, em última instância, perde direitos políticos. Isto significa o seguinte: o seu Donadon, segundo a Constituição, perdeu os direitos políticos. Portanto, não Como pode é que ele pode ser deputado sem direitos políticos? Se você não pode ser candidato com direito político, como é que você vai ser deputado no exercício do cargo com direito político? Aí, então temos uma contradição insanável na Constituição. Não, basta que se apele ao artigo 3, ao parágrafo 3º do artigo 55, e diz lá: neste caso, o parlamentar que perdeu o direito político está automaticamente cassado, a mesa tem só que fazer uma declaração. Porque é um dos incisos da lei, não é? Porque é um dos incisos da lei. É um inciso 4º, se eu não me engano, né? Exatamente. Este Esse parágrafo refere a um dos 3º incisos. se refere ao inciso 4º. Veja só, quando os ministros vão interpretar, eles têm esse caminho, que é claro, para a gente não ter... Porque, veja só, eu também acho, o Vila está certo, eu acho que a Câmara vai cassar. Mas e se não cassar? E se não caçar? Como é Quer que dizer, você dá a possibilidade, você abre a possibilidade, isto é a tal da rigidez da lei, você abre a possibilidade para que não se casse. É uma situação similar a uma provocada, aliás, pelo Dr. Barroso, no caso do seu Cesare Battisti, numa outra esfera. O Supremo não declarou que era ilegal o asilo dado a ele aqui? Declarou, o Supremo disse, é ilegal. Só que tomou uma decisão estúpida e disse, é ilegal, mas o presidente é que decide. Pode decidir. Aí o Lula falou, mas comigo eu que vou decidir? Então fica. Ou seja, o Supremo abriu a possibilidade, e o seu Barroso votou de novo no mesmo sentido, abriu a possibilidade de se ter um deputado sem direitos políticos. Assim como ele, na condição de advogado do Battisti, pediu o quê? Que alguém que está no Brasil em situação declarada ilegal pela Justiça fique aqui por decisão do presidente. Ou seja, o Supremo deu ao Lula o direito de ser o único brasileiro que não precisa respeitar a lei. E aconteceu o que aconteceu. Quando houve essa decisão sobre o Battisti, a revista publicou uma matéria falando que é bom que os juízes ajam com prudência, que é um conceito jurídico também. A prudência, assim, você... Muito bem lembrado, Né? é um conceito jurídico. Né? A prudência é você decidir de acordo com as circunstâncias e encontrar a decisão que melhor se aplica às circunstâncias. Você tem que levar em conta a lei, mas você tem que levar em conta as circunstâncias também. Não foi uma decisão prudente essa do Battisti, Claro que não. e não será uma decisão prudente, né, a de
devolver essa... Até porque pode dar o espírito de porco lá e dizer, não, agora ele é deputado. E aí eu vou lembrar a frase inesquecível, né, e muito sincera do homem do Castelo, o deputado Edmar Moreira, né, quando ele foi para comissão de ética, cuidar de uma coisa dessa, ele diz que o Congresso sofre do vício insanável da amizade. Né? Então eles podem absolver, sim. E aí? Bom. Não, e aí só uma coisinha, hein? Se, no caso do Donadon, dessa confusão, no caso do Bispo Rodrigues, hoje, veja, se no caso do Bispo deu essa confusão, imagina quando for do Cardeal, do Papa, né? Quando for o caso do Zé Dirceu, por exemplo, o Papa, aí, meu amigo, aí então vai ser tiro. Certíssimo. Eu vou lembrar aqui, eu vou mostrar agora as frases da semana que ficaram por conta do ministro Roberto Barroso, né? Se vigorar o costume de usar apenas Dois nomes. Ele que A primeira é em vídeo. Ele comenta o escândalo do Mensalão. A bem da verdade, é no mínimo questionável a afirmação de se tratar do maior escândalo político da história do país. Talvez o que se possa afirmar, sem margem de erro, é que foi o mais investigado de todos, seja pelo Ministério Público, pela Polícia Federal ou pela imprensa. Não existe corrupção do PT, do PSDB ou do PMDB. Existe corrupção. Não há corrupção melhor ou pior, dos nossos ou dos deles. Não há corrupção do bem. A corrupção é um mal em si e não deve ser politizada. Bom, hoje ele fez alguns retoques nessa declaração que eu vou ler rapidamente aqui. Considero o julgamento da ação penal 470, podem chamá-la de mensalão que ela tem, julgamento do mensalão, um marco histórico e espero que seja um ponto de partida para a virada de um marco institucional. É impossível exagerar o quanto que ele representou para a mudança dos costumes políticos do Brasil. Acho que pode-se dividir o Brasil em antes e depois do julgamento, desde que se deem os desdobramentos punitivos, mas também os desdobramentos institucionais. Antes que vocês comentem, eu vou ler um trecho do voto do ministro Celso de Mello no fim do ano. Ele, depois de comentar o que houve, ele diz: esses vergonhosos atos de corrupção parlamentar devem ser condenados e punidos com o peso e o rigor das leis desta República, porque significam tentativa imoral e ilícita de manipular criminosamente, à margem do sistema constitucional, o processo democrático. Portanto, não foi apenas um caso de corrupção. Marco Antônio Villa. O curioso é que ontem ele leu, hoje ele falou de improviso, né? Tentando refazer um texto que ele leu. E quando você lê, você reflete sobre o que escreveu. De improviso, vez por outra, você escorrega, fala alguma coisa indevida e tal. Mas é curioso. Eu acho que realmente eu fiquei muito mal impressionado com o senhor Roberto Barroso e tal. Durante toda a participação desses 2 dias, eu fiquei prestando atenção. Primeiro, dele fazer uma série de comentários sobre o julgamento absolutamente indevido. Esse, por exemplo, é um desastre e tal. Né? Nós estamos falando de peculato, tal, de esse assalto ao poder, que como foi bem destacado pelo ministro Aires Brito no seu voto. Nesse dia, inclusive, creio que o Celso de Mello também deu esse voto. Então, a questão toda não é como ele colocou. Quer dizer, vários comentários que ele fez sobre o julgamento, sobre a sentença, sobre o andamento do julgamento, foram absolutamente infelizes, o que me deixou extremamente preocupado. E mais uma razão também que me fez ver a importância do ministro Celso de Mello. Eu acho que essa composição do Supremo, não vi ainda o ministro Teori especificamente sobre agora, nós veremos, creio que na semana que vem, né? A Nação Penal 470, o julgamento do mensalão, qual a posição que ele vai tomar agora, efetiva. Não o que falou antes e tal, mas realmente nós temos um Supremo que deixa a gente de cabelo em pé,
porque dá medo, em alguns momentos, do que eles falam. Eu vi o ministro Toffoli, parece que ele está, muitas vezes, passeando por ali, ele não está numa Suprema Corte, ele está sentado numa reunião informal de estudantes. Informal, nem uma reunião formal, numa reunião informal e tal. E eu fiquei, ontem, por exemplo, eu fiquei bastante preocupado. E em relação a esse senhor, constitucionalista, vale lembrar, hein? Especialista, tal, eu fiquei muito mal impressionado, porque, e o desejo que ele tem de aparecer. Alguém pode dizer que isso não tem importância. Eu me lembrei de uma passagem no Uma Vida Sem Estrelas, do Nelson Rodrigues, nas suas memórias, publicadas diariamente no Correio da Manhã durante cerca de 2 meses, e publicada em livro. Numa das passagens, ele faz uma brincadeira com o Pedro Bloch. O Pedro Bloch adorava a si mesmo, amava, porque era difícil encontrar uma pessoa que gostasse mais de si mesmo do que o Pedro Bloch e tal. E eu acho que o Barroso é uma espécie de Pedro Bloch agora do Supremo. Ele se ama, ele tem um amor por ele muito grande e tal. Agora, até aí tudo bem. O duro que eu não sei se ele tem um amor pelas instituições democráticas. Essa é a minha preocupação. Grebe, você achou o que do desempenho do ministro Barroso? Pois é, ontem ele falou, muita gente saiu aplaudindo, correu para aplaudir, e é curioso que hoje ele mesmo resolveu modular o que ele tinha dito. Porque o que ele disse ontem foi ruim, foi muito ruim. Primeiro, ele tentou relativizar a importância do julgamento do Mensalão. Ele já se candidatou ao cargo de relativizador. Ele tem essa relativizador geral da República. Ele tem um pouco essa pegada de esse julgamento não foi tudo isso, foi um ponto fora da curva. Bom, ele tentou consertar, mas o que está dito, está dito. E o que está dito é que ele tentou transformar isso apenas num evento de corrupção. E a citação que você trouxe do Celso de Mello e o voto do Aires Brito que o Vila relembrou, foram nesse sentido. Eles, de certa forma, sumarizaram a importância desse julgamento, no sentido de que foi uma tentativa de se apoderar do Estado. Foi uma tentativa de um partido, de um grupo político, se apoderar do Estado. Não foi só um episódio de corrupção. Foi uma tentativa de desmontar a democracia. Então, essa é a importância do Mensalão. E ele transformar essa coisa assim, a corrupção, um processo sem sujeitos. Sabe, o que existe é a corrupção. Ele não pode falar desse jeito também, porque ele é um juiz apreciando um caso concreto. O que ele tem diante dele é um caso que tem um monte de réus. Tem sujeitos aí. Não é um processo abstrato de corrupção. Para começar. E depois, não é só corrupção. Foi uma ação política para se apropriar da estrutura do Estado brasileiro. Então foi muito ruim o que ele disse, ele tentou modular o que ele disse hoje, mas não é alvissareiro, não, o que aconteceu. Certíssimo. O Reinaldo, aliás, comentando o assunto, o qualificou de ombudsman do Supremo. Exato, ele resolveu se comportar como ombudsman do Supremo, ele agora resolveu fazer avaliações sobre o julgamento. Essa declaração dele é de uma infelicidade, até porque ele usa a expressão, se a gente for notar, ele diz assim, não é o maior, aspas, escândalo político, fecha. Escândalo político, doutor, é o maior sim, porque ele citou outros exemplos, o caso do Banestado, o caso de não sei o quê. Ninguém disse que foi o maior escândalo em volume de dinheiro, até porque nem deu para medir exatamente isso. Nem se sabe. O que se fala do maior escândalo político, para usar uma palavra que o Aires Brito usou também no seu voto, porque foi uma tentativa de golpe na democracia. Foi uma tentativa de tornar as eleições irrelevantes. Foi uma tentativa de tornar os poderes da República irrelevantes. Esta é a questão. E aí sim, e com dinheiro público. É por isso que é o maior escândalo, não é? E ele fez outra coisa abominável. Ao comentar a corrupção, ele disse, porque a corrupção é uma obrigação que todos temos de combater. Aí citou o sujeito que leva o cachorro para fazer cocô na praia, o sujeito que ultrapassa o outro pela direita, o sujeito que estaciona no lugar errado. Ora, o sujeito que leva o cachorro fazer cocô na praia, ele não ameaça as instituições democráticas, ele pode ser um bobo. Aliás, eu acho que tem de ser, de algum modo, punido pelas leis que houver. Agora, ele não está tentando dar um golpe.
Ele não tem nada a ver com a ação perpetrada pelo seu José Dirceu. Essa tentativa de que somos todos corruptos e se então não mudarmos a cultura brasileira, Sempre não se combaterá a corrupção, né? isso é uma cascata. Foi o mais investigado. Isso é uma tentativa, é uma sociologia, uma sociologização tosca da corrupção e da bandidagem. E eu tenho reservas a esse senhor. Antes dele ser ministro, eu andei escrevendo algumas coisas, ela está pegando no pé dele à toa. Não estou não. Eu quero lembrar aqui, Augusto, que advogado do Cesare Battisti, então, o que esse senhor fez? Ele escreveu no começo dos anos 2000 um artigo dizendo que quando há tratado de extradição entre dois países, não cabe ao presidente decidir se extradita ou não. É obrigatório extraditar. Este artigo está assinado lá, Luiz Roberto Barroso. E depois ele foi ser advogado do Battisti. E aí ele dizia que tinha que ser o Lula. Mas como é que ele resolveu o problema do artigo anterior? Ele encontrou uma saída. Como o artigo era assinado a 4 mãos, ele disse que aquele trecho foi redigido pela outra pessoa, É uma maravilha. e que ele não tinha lido. Isso é uma maravilha. Mas agora é uma outra pessoa ainda, agora é Roberto Barroso. Então, Tirou agora a Luísa, né? Roberto Barroso. Quer dizer, então eu não sei, aí hoje, e só para encerrar, aí ele diz, foi um marco, um divisor. Chamo sua atenção que tem uma sutileza aí. Ele continua a tratar o mensalão como um ponto fora da curva, que é tudo o que os mensaleiros querem. Perfeito. E eu vou lembrar que no final, num dos trechos do voto de Celso de Mello, ele usou uma expressão muito feliz, marginais do poder. É verdade. Era isso aí. Que é o que são. Bom, nós vamos para a rodada final. Agora eu queria que vocês dissessem o que pensam, quais são as expectativas que vocês têm em relação ao julgamento desses embargos infringentes, né? Um palavrão, como lembrou Roberto Pompeu de Toledo na edição de Veja desta semana. E depois eu vejo como é que está o resultado da enquete. Marco Antônio Villa, considerações finais. Realmente que nós estamos nos embargos declaratórios e está nesse clima. Imagina na hora que chegar um momento, né, que é a questão dos embargos infringentes, que provavelmente devem ser apreciados. Pode ser que a interpretação da maioria, mesmo por 6-5, não importa, a maioria leve à apreciação dos embargos tal. Bem, aí vai ser uma coisa interminável se isso ocorrer, né, por todas as razões regimentais tal. Então, acho que vem desses 2 dias, claro que a gente fica um pouco preocupado. Primeiro, eu senti saudades do Aires Brito na presidência do STF. Vendo o Joaquim nesses 2 dias, eu senti que o Aires Brito, mesmo eu fiz várias críticas a ele, que em alguns momentos acho que ele buscava contemporizar isso e aquilo, mas eu acho que precisa, frente àquela corte de nível nem sempre alto, assim, de ter uma pessoa que consegue contemporizar. Então, eu acho que o ministro Joaquim, a quem eu várias vezes também elogiei aqui no ano passado, ele é presidente, e ser presidente não é ser relator, e muito menos ser promotor, né? Ele tem que entender que ele é o presidente do Supremo, e saber presidir a sessão precisa primeiro respeitar os colegas, independente de que posições eles tenham tal. Então, se esse clima está pesado na segunda sessão, e ainda não entrou a discussão dos embargos de declaração referente à joia da coroa, que é José Dirceu, né? Antes ainda tem Genuíno. Foi só o bispo, imagina, o bispo Rodrigo. Quem está importando com o bispo Rodrigo, com o Roberto Jefferson, que é o que vai interessar é quando chegar Delúbio, quando chegar Júnior, especialmente passar pelo João Paulo e, claro, chegar especialmente a José Dirceu. Quer dizer, eu estou, nesse sentido, preocupado. Agora, eu acho, mera achismo mesmo, mas vem da situação política que tem também o país, que dificilmente ocorrerá a revisão das penas dos condenados. Eu acho que dificilmente, especialmente do José Dirceu, porque se isso ocorrer em relação à formação de quadrilha, né, e ele for para um regime semiaberto, que é o que está sendo plantado na imprensa há meses, né? Há meses, e com jornalistas referendando isso e tal, aí realmente é uma verdadeira desmoralização do Supremo e, por tabela, das instituições democráticas. Bom, antes de passar a palavra ao Graeb, eu quero divulgar aqui o resultado da enquete. Houve uma mudança dos números, né? No começo, 97% achavam que o Supremo reduziria as penas aplicadas a alguns condenados. Agora, 86% pensam assim.
Achavam que não no começo do debate 3%, agora são 14%. Graeb. A essa altura é a maior loteria você adiantar qualquer previsão em relação ao placar sobre os infringentes, né? Eu acho que o Barroso, pelo histórico como advogado, é um voto certo pela apreciação dos infringentes. Ele vai dizer que isso é uma maneira de garantir os direitos dos réus e tudo mais. Mas tem ministros que foram muito duros durante o julgamento, como o Celso de Mello, que disseram coisas lapidares sobre o significado desse julgamento, que também parecem ser favoráveis à aceitação deles. Por outro lado, tem surgido notícias de que a Carmen Lúcia, por exemplo, estaria reavaliando a ideia de votar pelos infringentes. Então, está muito difícil fazer qualquer previsão. Se eles forem aceitos, abre-se um novo julgamento que vai demorar muito para ser resolvido. Novo relator, nova apreciação dos casos desses réus. E daí eu não tenho certeza sequer se é certa a condenação deles no final, como estava dizendo Vila, porque pode demorar tanto que as circunstâncias políticas lá na frente podem ser outras. Então, eu não sei, é uma grande incógnita mesmo isso. A gente tem que esperar a semana que vem, vai ser interessante. Reinaldo. Hoje parece que o placar pode estar contra a aceitação dos embargos infringentes, mas também nunca se sabe. Eu só quero lembrar aqui, sem querer ser o que mais se ama depois do Barroso e do Pedro Bloch, que essa questão dos embargos infringentes, começamos a lançar aqui, né? Quer dizer, apareceu aqui no programa, no blog, que poderia não existir os embargos infringentes, e eu continuo a insistir, e acho que a gente precisa lembrar para o internauta por que não existem os embargos infringentes e por que, a meu juízo, vênia máxima, todo respeito aos ministros, acho um escândalo se eles admitirem os embargos infringentes, com base em decisão do próprio Supremo. E por que os embargos infringentes não existem? Existe um artigo, sim, no regimento do Supremo que prevê o embargo infringente, que é o quê? Se o sujeito tem 4 votos favoráveis, pelo menos 4 votos, ele tem direito a um novo julgamento. Isso está lá no artigo, acho, 333 do regimento interno do Supremo. Isso. Até a Constituição de 88, o regimento interno do Supremo tinha valor de lei. A partir de 1988, não tem mais. Regimento é regimento. Votou-se a Lei 8.038, que cuida dos processos criminais originários de tribunais superiores. Esta lei não prevê embargo infringente. Se a lei não prevê... a lei vale mais do que o regimento. A lei não prevê, claro. Então... Agora, atenção, poderia falar, não, mas em benefício... Acontece que o próprio Supremo já tomou uma decisão sobre embargos infringentes em outra situação. O mesmo regimento previa a existência de embargo infringente para ação direta de inconstitucionalidade. Votou-se uma lei regulamentando embargo infringente para a lei de inconstitucionalidade que não previu embargo infringente. O que o Supremo fez? Olha, se a lei está aqui, regulamenta ação direta de inconstitucionalidade e não prevê embargo infringente, o nosso artigo já não vale. E o Supremo passou a considerar que aquele seu artigo de regimento não valia mais. Ora, se fez essa consideração neste caso, por que agora vai fazer outra consideração? Você entende? Então, assim, não existe como é que o Supremo vai aceitar um recurso que não está previsto na lei. Eu lembro que o STJ, que também é um tribunal superior, não aceita mais embargo infringente, não tem mais. E alega o quê? Lei 8.038. Então, assim, não há nenhuma razão. A não ser, e aí o argumento é perigoso, só para encerrar, que se vai falar que é uma chance de dar o duplo grau de jurisdição, de fazer o segundo julgamento. Mas aí eu pergunto, por que só para 11 réus? Não, eles vão tentar criar uma lógica jurídica que é uma necessidade para os julgamentos criminais e que essa lógica não deve ser a mesma daquela aplicada à ação de inconstitucionalidade. Ainda vão ter. O problema é que há uma lei
Agora, o problema é que é uma lei. Que vale mais que o regimento. O regimento vai valer mais do que... Você dizer que a lei não derrogou explicitamente o artigo do regimento. Não, alguma saída vai encontrar. Existem saídas, entendeu? Não, claro, saídas retóricas existem. Agora, que há um escândalo lógico, porque eu quero saber em que outra situação um regimento qualquer vale mais do que uma lei. Perfeito. Termina aqui o 48º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, Graeb, obrigado, Vila. Voltaremos na próxima quinta-feira, depois da sessão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam e até lá.